Olá, quinto ano, tudo bem com vocês aí de casa? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu sou a professora Iris Daiane e estaremos aqui vivenciando alguns conteúdos na disciplina de língua portuguesa. Então, senta aí no melhor lugar da tua casa, se acomoda aí e vem participar conosco desse momento muito especial. Vamos lá? Hoje daremos continuidade à nossa última aula, que falamos sobre palavras de ligação. E hoje nós vamos praticar, exercitar esses tipos de palavras, tá certo? Então eu peço a sua colaboração aí de casa, senta aí, se acomoda, pega o teu material de estudo e vamos praticar. E antes de iniciarmos este momento, vamos relembrar o que são palavras de ligação. São os elementos de ligação, também conhecidos como conectivos. São palavras responsáveis por proporcionar a famosa coesão textual, tá certo? Coesão, melhor compreensão do texto. Eles ligam as frases, introduzem ou retomam ideias, articulando o texto de forma a torná-lo mais compreensível. Então, a finalidade de quê? Tornar o texto mais compreensível, tá certo? Vamos agora praticar. Abra aí o teu livro nas páginas 236 e 237. Vamos agora praticar um pouquinho o que são as palavras de ligação, exercitando. Então, abre aí o teu livro de língua portuguesa, pega o teu lápis e vamos praticar, tá? Vamos ler aqui essa pequena estrofe que faz parte do conto que a gente leu aqui, tá certo? Então, leia o parágrafo a seguir que traz um resumo do conto. O aldeão precisava atravessar o rio, não sabia como. As três mercadorias não poderiam seguir juntas, por isso só conseguiu resolver o problema de falar com o lavrador, não havia encontrado uma solução sozinho. Observem aqui, nós não conseguimos identificar, tá? Tem uma melhor compreensão nesse parágrafo. Por quê? Está faltando algo. Então, esse algo vai trazer um diferencial na compreensão destas falas, tá certo? Observem aqui que há uns espaços que precisam ser preenchidos. Nós vamos preencher esses espaços usando as palavras de ligação, tá certo? Algumas palavras foram apagadas desse resumo. Podemos dizer que as palavras que estão faltando não fazem falta para o entendimento do texto, só seriam úteis para especificar o tempo em que as ações ocorrem, são importantes para fazer a ligação entre as frases ou as partes do texto. Então a pergunta é: algumas palavras foram apagadas, retiradas ali do texto, do pequeno resumo. Podemos dizer que as palavras que estão faltando têm a finalidade de que essas palavras? Antes mesmo de eu ler a continuação da pergunta, eu falei para vocês essa finalidade. E aí você conseguiu compreender qual é a finalidade? São importantes para fazer o quê? A ligação entre as frases ou as partes do texto. Observem que a falta delas, tá, não nos traz uma compreensão clara do que o texto em si quer nos falar, nos transmitir, tá certo? Vamos praticar também. As palavras que foram apagadas do parágrafo que você leu na atividade anterior estão no quadro abaixo. Vamos aqui ler comigo as palavras pois, mas, porque e depois. Use essas palavras do quadro e complete o parágrafo. Vamos lá? Agora tentar decifrar quais são aquelas palavrinhas que estavam apagadas lá no parágrafo. Vamos agora poder compreender melhor o que é que ele quer nos passar, nos transmitir. Vamos entender. O aldeão precisava atravessar o rio, mas não sabia como, porque as três mercadorias não poderiam seguir juntas. Por isso, só conseguiu resolver o problema. Quais são as palavras que estão faltando? A gente já usou mais
e o porquê, tá? Então, observe aí. Sobrou duas palavrinhas, pois e depois. Qual delas vão fazer aqui a ligação de uma frase com a outra, tá? De uma palavra com a outra. Só conseguiu resolver o problema depois de falar com o lavrador. Então, sobrou uma palavrinha. Qual é ela? Pois não havia encontrado uma solução sozinho. Muito bem. É isso aí, galerinha. Observem que as palavras de ligação têm essa finalidade, tá? Trazer melhor compreensão. Agora, indique as palavras utilizadas no item da alternativa B, que a gente leu na alternativa anterior, na questão anterior, da atividade, de acordo com estes sentidos. Ó, pois, mas, porque e depois. Aqui estão os sentidos: explicação, ideia de algo contrário e tempo. Então, essas palavras aqui têm essa finalidade. Então, vamos aí, tá? Colocar cada uma delas em seus sentidos. Explicação. Qual dessas palavras aqui? Pois, mas, porque e depois, tá? Indicam explicação. Porque e depois indica o quê? Explicação em uma frase, tá? Ideia de algo contrário. Qual dessas palavras indicam ideia de algo contrário? Mas, muito bem. Tempo, depois. Isso aí. Observem que essas palavras têm a finalidade de ligação, tá? E elas trazem o quê? O sentido de quê? Explicação, ideia de algo contrário e tempo, assim como a gente aprendeu na nossa aulinha anterior, que eu sei que aí você participou também. Ao falarmos ou escrevermos, sempre empregamos palavras ou expressões para fazer a ligação entre ideias do texto, tá certo? Na tradição popular, algumas frases são empregadas para caracterizar as pessoas, comparando-as com bichos. Você já ouviu, por exemplo, alguém dizer que gosta de um abraço de urso? Você já ouviu falar sobre essa expressão? Eu gosto de um abraço de urso? Isso mesmo. Então, vamos agora fazer mais essa compreensão. Leia o texto e preencha os espaços com as palavras de ligação adequadas. Se precisar, consulte o quadro abaixo, tá? Deixarei aqui essa alternativa para a gente praticar. Aqui nós temos algumas palavras que vão nos ajudar a fazer com que a ligação aqui nesse texto seja o quê? De melhor compreensão. Então, vamos lá? Abraço de urso, é o título aqui do texto. É muito bom ganhar um abraço apertado de quem a gente gosta. Até dizermos que esse gesto é do tipo abraço de urso. Observem aí as palavras de ligação, tá? Vai fazendo esse exercício aí no teu livro de português. Qual palavra eu vou utilizar agora para dar melhor compreensão a esse texto? Mas já pensou abraçar aquele bichão fofo e peludo? É melhor nem tentar. Na natureza, o urso tem essa reação na hora do ataque, quando dá um apertão no inimigo. Então, observem aí as palavras de ligação trazendo o que? Melhor compreensão. Eu vou aqui retirar duas palavrinhas, tá? Por mais que vocês já viram. As duas últimas palavras de ligação, tá certo? Então, vamos ler sem essas duas palavras de ligação, tá certo? Que compreensão vamos ter? Natureza, o urso tem essa reação na hora ataque, quando dá um aperto no inimigo. Observem aqui, nós tivemos algumas dificuldades para entender a finalidade, tá certo?
desse texto, porque está faltando algo. Então, a palavra de ligação tem essa finalidade de trazer compreensão para a finalidade do texto, muito bem, ou da frase, tá certo? Leiam os sentidos que as palavras de ligação dão a diferentes frases. Depois empreguem essas palavras nas frases de acordo com o sentido indicado. Indica o quê? Ideia de finalidade, ideia de lugar, ideia de posse, com ideia de companhia, sobre ideia de assunto e sob ideia de lugar. Aqui eu trouxe novamente as mesmas palavras que a gente leu para a gente poder fazer o quê? Isso aí, complementar as frases a seguir. Vou até a casa. Com a palavra de ligação eu posso usar aqui para melhor compreensão nessa frase. Vou até a casa. Observem. De ou do Pedro. Muito bem. Vamos brincar. Qual palavra de ligação eu posso usar aqui para finalizar aqui a minha frase? No quintal. No ideia de lugar. Tá certo? É muito bom brincar com amigos. Isso aí, com ideia de companhia. Quero um computador para navegar na internet, tá? A finalidade para ideia aqui de finalidade, tá certo? Não quero falar sobre o acidente porque fico muito triste. E a letra F, quando o terremoto começou, ele se escondeu sobre a mesa. Isso aí. Aprendemos aqui a utilizar alguns termos de ligação, tá? E observem que esses termos têm uma finalidade, tá certo? Agora é a sua vez. Vou deixar agora um desafio para você fazer e praticar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue entender o conteúdo estudado. Então, participa aí realizando a atividade nas páginas 238 a 240. São questões relacionadas à nossa aulinha de hoje e da nossa aulinha anterior, tá certo? Palavras de ligação. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Vamos organizar o que a gente estudou hoje. Palavras e expressões de ligação. Ajuda o quê? A organizar as ideias do texto falado ou escrito, tá? Então, podemos o quê? Compreender as palavras de ligação tanto na fala como na escrita. Ligam palavras ou frases e podem acrescentar sentido de tempo, de espaço, de inclusão, de comparação, de ideia contrária, de acréscimo, de ideia, de explicação e dentre outras, tá? Se você não conseguiu acompanhar a nossa aulinha anterior, nós falamos um pouquinho sobre cada um desses termos que fazem parte do que? Das palavras de ligação, tá certo? Então, fica por aqui o nosso momento de hoje. Te desejo um dia abençoado, tá certo? Fica com Deus, recebe aí de casa um abraço bem apertado e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!